Bora lá, meu povo, voltando a falar sobre ligação iônica. Pessoal, antes de mostrar os exemplos que eu prometi para vocês que ia mostrar essa semana, eu quero que vocês relembrem, né, e a gente enfatize alguns pontos que são importantes vocês sempre estarem sabendo sobre esse tipo de ligação. Primeiro, inicialmente, toda ligação, como eu já comentei no vídeo anterior, ela acontece para que os átomos dos elementos químicos consigam se estabilizar, né? Estabilidade essa que a gente já comentou também, que é alcançada quando aquele átomo consegue ficar com 8 elétrons na sua última camada, que é chamada camada de valência. Essa camada de valência, certo? Muitas vezes ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons naturalmente. Naturalmente só é estável quem? Os gases nobres, que eu vou mostrar até para vocês aqui. Tô com o livro aqui, ó. Família 18, ou família 0, ou família 8A, que é essa última aqui, certo? Família dos gases nobres, são os elementos que são naturalmente estáveis, né? Ele já tem esses 8 elétrons na sua última camada. Os demais elementos da tabela periódica têm seus átomos precisando dessa estabilidade que é adquirida através das ligações. Estamos vendo ligação iônica e é importante que você lembre o quê? Que uma ligação iônica ela sempre vai acontecer entre um elemento metal e outro não metal. Ou então, um metal mais o elemento hidrogênio. Certo? Até aí, né, pessoal? Essa ligação, ela sempre acontece através da transferência de elétrons. Kelly, o que é isso, transferência? A transferência de elétrons é o fato de um estar doando e o outro estar recebendo esses elétrons que foram doados, certo? Não se perde elétrons se não tiver quem receba. Não se recebe elétrons se não tiver quem perdeu. Então, é uma troca mútua que acontece. Todo composto que for formado por esse tipo de ligação vai ser conhecido como composto iônico. E as características principais desses compostos são essas aqui, ó. Eles são sólidos, geralmente em condições ambientes, possuem altos pontos de fusão e ebulição, ou seja, para poder ele derreter, né? E para poder ele evaporar, você vai ter que ter altas temperaturas. E eles conduzem corrente elétrica, principalmente se eles estiverem em meio aquoso, estiverem misturados com água. Certo, pessoal? Vamos então aos exemplos, né? Que eu falei para vocês. Esse daqui eu mostrei no último vídeo, rapidinho. A memória do meu telefone estava acabando, não deu para continuar, nem explicar bem direitinho. Mas hoje eu vou tentar. Olha aqui. Primeiro, Na, precisa saber que é o elemento sódio, e cloro, precisa saber, né, Cl. Esses elementos químicos, eles são da família 1A e da família 7A, da tabela periódica. Por que essa informação é tão importante para mim? A localização deles na tabela periódica. Porque, sabendo a família a qual esse elemento pertence, eu não vou precisar estar fazendo a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons ele tem na última camada. Eu já vou saber automaticamente pelo número da família. Ou seja, sódio, que é da família 1A, tem 1 elétron na sua última camada. Cloro, que é da família 7A, tem 7 elétrons. O que é que acontece aqui? Eu pego e represento os átomos desses elementos através dos símbolos, né? Na para o sódio, Cl para o cloro. O Na, família 1A, tem 1 elétron, represento com uma bolinha. O cloro tem 7, represento com 7 bolinhas. Eu já falei para vocês no vídeo anterior que a tendência é que quem tem menos faça a doação e quem tem mais receba esses elétrons. Por quê? Porque é mais fácil para eles. Se eu tenho pouco, é mais fácil perder do que ganhar elétrons até chegar aos 8. Ok, mas se ele está perdendo, como é que ele vai ter a estabilidade alcançada? Ele não precisa ficar com 8 na última camada? Preste atenção. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó,
o centro, né, do átomo, o núcleozinho, e ao redor estejam as camadas. Vamos dizer que nesse átomo aqui que eu estou desenhando, não sei se está dando para ver direitinho. Aqui é o núcleo e aqui são duas camadas. Vamos dizer que nessa camada aqui eu só tenha um elétron, que é esse daqui. Aí, minha gente, se ele só tem um, a tendência dele é perder. E ele vai e perde esse elétron. Ele perdendo esse elétron, não vai fazer sentido mais essa camada que o elétron estava existir. Então, ela desaparece. Se ela desaparece, a última camada dele fica sendo a anterior, que já está preenchida totalmente. Então, ele consegue a estabilidade por isso. Porque quando ele perde os elétrons que estão nessa última camada, a camada deixa de existir e a última camada dele passa a ser a penúltima, que já está completinha, e isso traz a estabilidade para esse átomo que perde também, viu? Então, vamos lá. O sódio, como eu já falei que só tem um, vai acontecer o quê? Vai doar esse um elétron para o cloro. O cloro que tinha 7, recebendo um elétron, fica com 8 e se estabiliza. O sódio, que só tinha um e perdeu, faz essa situação aqui que eu já expliquei, né? A última camada dele passa a ser a anterior, que já estava completa e também se estabiliza. Sempre quem tem menos vai doar ou perder, né? E quem tem mais, que no caso aqui era o cloro, recebe ou ganha esses elétrons. Como é que eu represento esses íons que são formados através da ligação iônica? Esses íons, eles sempre ficam positivos para quem perde, negativos para quem ganha. Né? Isso aí a gente já viu nas aulas anteriores. Íon de carga positiva eu vou chamar de cátion. Íon de carga negativa eu vou chamar de ânion. O que é que faz esses íons ficarem unidos? É a oposição das cargas, né? É uma interação eletrostática. Cargas opostas se atraem. Então, sinal positivo com sinal negativo vai fazer a união desses átomos, desses íons acontecerem. Ok, mas sempre vai ser tão fácil assim. É só eu pegar os elétrons do átomo que tem menos e doar para o que tem mais e a ligação já foi estabelecida? Nem sempre é tão simples, viu, pessoal? Vou aqui mostrar esse segundo exemplo para vocês que vocês percebam que tem algumas situações que a gente tem que ir fazendo arranjos para que essa ligação aconteça da forma correta. Vamos, então, pegar aqui o elemento cálcio, né, representado pelas letras Ca, que é da família 2A, e o elemento flúor, que é da família 7A. Vejam só, nesse exemplo, o cálcio ele vai ter 2 elétrons para fazer a doação, e o flúor ele já tem 7 elétrons. Então, de 7 para 8, esse flúor só vai estar precisando de 1 elétron e não de 2, como o cálcio tem para oferecer. Por isso que nesse caso aqui eu vou precisar de 2 átomos de flúor, cada um recebendo 1 elétron do cálcio, para poder eu conseguir tirar todos os elétrons do cálcio e ele também conseguir a sua estabilidade. Porque se eu fizesse só essa primeira parte aqui, entre um átomo de cálcio e um de flúor, não ficaria correto. Eu conseguiria estabilizar o flúor, né? Porque ele iria receber 1 elétron, ficariam com 8, estabilizado. Mas o cálcio ainda ficaria com 1 elétron sobrando. Então, eu não consigo a estabilidade do cálcio se eu só doar parte dos elétrons que ele tem na última camada. Eu preciso doar tudo, entenderam? Então, o cálcio tem 2, o flúor só recebe 1. Então, eu vou precisar de 2 flúor, né, 2 átomos de flúor para poder receber cada um desses elétrons do cálcio e eu conseguir estabilizar todo mundo. Como é que eu represento isso? Né? Eu tenho cálcio, 2+, né? E 2 flúor menos. Por que aqui ficou 2+, Kelly? Porque o cálcio, ele não perde 2 elétrons. Então, a carga dele vai ficar sendo 2 e mais porque ele perdeu carga negativa. Eu tenho 2 átomos de flúor, né? Perdendo cada um elétron. Lembram que eu falei que o 1 muitas vezes não aparece?
Então, nesse caso aqui, sempre que você tiver só o sinalzinho de menos ou só o sinalzinho de mais, quer dizer que a quantidade perdida ou ganhada foi 1. Representando a fórmula, eu vou ter cálcio 1, né, que não está sendo mostrado, e flúor 2, para montar essa substância. Vamos para a terceira e última situação. Tinha colocado aqui o papel errado. Terceiro e último exemplo, certo? Esse terceiro exemplo, ele vai acontecer entre o alumínio, que é da família 3A, e o oxigênio, família 6A. Ok, como é que eu vou saber a família que esses elementos pertencem? Olha, gente, geralmente numa prova, ou você vai precisar estar com a tabela periódica para fazer a consulta, ou então a questão ela já vai te dar os dados, certo? A família a qual aquele elemento que está na ligação pertence, ou então a quantidade de elétrons que ele tem para você fazer a distribuição eletrônica e ver quantos elétrons existem na última camada. Esse exemplo aqui eu não terminei de fazer, vou fazer aqui com vocês. 3A vai ter 3 elétrons, 6A vai ter 6. Aí o que acontece? O oxigênio, ele só recebe 2. Vou trazer 2 para cá. Pronto. Já estabilizei o oxigênio, mas o alumínio ainda não, porque o alumínio ainda está sobrando 1. Vou pegar outro oxigênio, também com 6 elétrons, né? Porque todo oxigênio vai ter 6 elétrons. Vou trazer esse 1 para cá que sobrou. E aí, não estabilizei o oxigênio e estabilizei o alumínio. Vou precisar de outro alumínio, certo? Com 3 elétrons, para trazer 1 elétron para o oxigênio estabilizar ele. Beleza, estabilizei o oxigênio, mas esse alumínio ainda ficou com 2. O que é que eu faço? Outro oxigênio, trago 6 elétrons aqui